servidor, pastor Leandro Costa, Senhor. Mas uma vez mais eu te peço que o use, Senhor, nos dando direcionamento, Senhor. Use com autoridade, Senhor, graça e poder, Senhor. Que podemos sair diferentes, sair melhores, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. É o texto que o Espírito Santo do Senhor colocou em meu coração para meditarmos nesta manhã, para tirarmos uma reflexão para nossas vidas. Quantos estão felizes em poder adorar o nome de Jesus nesta manhã? Adorar a Jesus é um privilégio. Adorar a Jesus é uma dádiva. E são poucos que reconhecem isso. Então você está privilegiado nesta manhã de poder adorar aquele que vive. Amém? Graças a Deus. Muitos morrem por causa desta adoração. Muitos são proibidos de ter e fazer essa adoração, de ter a oportunidade de adorar. Muitos são presos, muitas igrejas são queimadas, muitos países é proibido falar o nome de Jesus, porque eles entendem que se falar o nome de Jesus, toda a nação vai entender o que Paulo escrevendo aos Filipenses diz, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu e todo o joelho que está na terra. Mas nós temos essa liberdade, graças a Deus, de ainda termos uma igreja para congregar. Temos a oportunidade para adorar o nome de Jesus. E você venceu mais um dia e decidiu começar a sua semana no melhor lugar, que é na presença do Senhor, né? Domingo sem culto, semana sem graça, né? Domingo com culto, semana cheia de graça na presença de Deus, né? Há quem diz que igreja não é ir, né? Igreja é ser. E meu primeiro pastor, ele me disse, mas é impossível ser sem ir, não é? Então neste momento você está tendo a oportunidade de ser igreja, graças a Deus. Todos encontraram Lucas capítulo 5? É o texto que o Espírito Santo colocou no meu coração. Após a leitura você irá se assentar, mas mantenha a sua Bíblia aberta, que hoje Deus me deu uma mensagem textual e expositiva para compartilhar com vocês, e nós ficaremos dentro do texto, absorvendo para nós aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu,
que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Antes de se assentar, olhe aí para alguém que está ao seu lado e diga para ele, por gentileza, para você, não, por gentileza sou eu, e você vai dizer, para você, vale mais o que Jesus faz ou o que Jesus é? Tome seu assento pensando sobre isso. Glória a Deus. Queridos, este texto que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu relutei com ele para ministrá-lo no culto de virada de ano, porque Deus tinha colocado este texto. Eu estava, na realidade, em uma luta comigo, pedindo o discernimento do Espírito para saber qual que era o texto que Deus queria que fosse ministrado no culto da virada. Estava entre Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que foi o que ministrei, e este texto aqui, porque não sabia que ministraria hoje. Nós tínhamos aí algumas agendas propostas, mas diante de algumas situações, acabou que fosse eu que ministrasse novamente. E o que eu observo no contexto geral deste texto? Justamente o que o Espírito propôs para nós como tema anual, que é o ano da colheita. Nós iremos colher. Deus é aquele que faz a colheita, Deus é aquele que nos dá, melhor dizendo, a colheita, para que nós venhamos colher. E se você olhar de grosso modo neste texto, você vai perceber justamente isso, que os discípulos, eles estão frustrados por causa de uma pescaria que não deu certo. Quando encontram com Jesus, eles colhem uma grande quantidade de peixes. Diante disso, eu pude observar algumas lições dentro deste texto aqui. Já ministrei outra vez dentro deste texto, mas de uma forma mais expositiva. Hoje eu gostaria de ficar mais textual, versículo por versículo, porque ele vai trazer para nós grandes ensinamentos da parte de Deus. Por exemplo, no versículo 1 do capítulo que nós lemos, diz assim, você que manteve a sua Bíblia aberta: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Observe um detalhe. Jesus, eu considero a sabedoria, quando Jesus estava na terra, em seu ministério terreno, ele era perfeito em tudo. Não havia nele nada para que os homens pudessem acusá-lo. Mas quando você observa o versículo 1, você vai perceber que a multidão se aproximou de Jesus, não porque ele era legal, não porque ele era amigo, não porque ele era uma pessoa carismática, que as pessoas sentiam o prazer de estar próximo dele. Não. Diz a palavra do Senhor que as pessoas cercam a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Eu glorifico a Deus por causa disso. Diferente de Sansão. Quando Sansão percebe que ele havia perdido o propósito, diz a palavra do Senhor que os filisteus furam os olhos dele, rapam a sua cabeça. Ele então começa a fazer gracinha para divertir os filisteus. Observe, quando Sansão perde o propósito, ele tenta ser carismático, fazendo gracinha
eu atraio as pessoas para perto de mim, diferente de Jesus. Jesus diz: eu sou carismático, eu sou gentil, eu sou alegre, eu brinco, mas se quiser ficar ao meu lado, terá que ter o prazer de ouvir a palavra de Deus. E o que me alegra é que essa multidão, quando se aproxima de Jesus, ele não vai para ouvir revelação de CPF, eles não vão para ouvir revelação de nome, eles não vão para que alguém colocasse a mão na cabeça dele. Ele vai simplesmente, eles vão simplesmente para isso. Para quê, pastor? Para ouvir a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do nosso coração. Salmo número 119, ele vai nos dizer no versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No mesmo Salmo de número 119, no versículo 105, o salmista diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E João escreve na oração sacerdotal, quando Jesus vai orar pelos seus discípulos, no capítulo 17, o versículo 17 também, ele diz, olhando para Deus: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí quando eu olho para esta igreja nesta manhã, alegra o meu coração. Por quê? Porque vocês não veio aqui porque o pastor é gentil, ou o pastor é legal, ou porque a igreja, graças a Deus, ela tem um ministério de louvor completo, bonito, pessoas que conseguem adorar a Jesus. Não, não, não. Você veio aqui simplesmente porque pela misericórdia de nosso Senhor Jesus, esta ainda é uma igreja que preserva a palavra, ama a palavra, vive a palavra. E se você ama esta palavra, dê um brado de vitória para adorar o nome de Jesus. Ame a palavra, ame a palavra, ame a palavra. Por quê, pastor? Porque Isaías, no capítulo 55, versículo 11, ele vai dizer que assim será toda a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes ela fará tudo aquilo que me apraz e cumprirá tudo aquilo que a designei. Deus não sai falando à torta e à direita. Toda vez que Deus fala, tem um propósito. Toda vez que Deus fala, tem um foco. Toda vez que Deus fala, tem um objetivo. Então toda vez que você se assenta para cultuar o nome de Jesus e ouve a palavra do Senhor, acredite, há um propósito vindo de encontro com você, e esse propósito não vai voltar para Deus, ele vai se realizar. Se você está entendendo, levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Toda palavra que o Senhor falar sobre a tua casa, sobre a tua história, sobre a tua trajetória, não vai cair por terra, porque o Senhor cumprirá, realizará a palavra que Ele fala sobre você, diz o Senhor esta manhã. Ele faz. Então a multidão, eles se reúnem próximo de Jesus simplesmente para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. No versículo 2, nós vamos ler que diz a palavra do Senhor: e viu, quem viu? Jesus, estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Olha um detalhe: a multidão aperta Jesus para ouvir a palavra, a multidão aperta Jesus para ouvir aquilo que Jesus tem para falar, mas os pescadores preferem ficar trabalhando ao invés de ouvir a palavra. Está entendendo? Só que o que me chama a atenção aqui, que eles não veem Jesus,
Pelo menos o texto não diz. Mas Jesus observa e enxerga eles. Olha o que diz: e viu estar 2 barcos junto à praia, e os pescadores, havendo descido deles, lavavam a rede. Eles não viram, mas Jesus viu. Por quê? Porque Jesus observa, Jesus conhece. Jesus é aquele que diz a palavra do Senhor que os seus olhos são como chamas de fogo. Ele vai contemplando. E diz Apocalipse, quando você vai observar, João escrevendo, o anjo diz para João: João, estas coisas que eu tenho para dizer, você escreva, que eu vou enviar, vou falar com algumas igrejas. E diz a palavra do Senhor que a todas as igrejas que Deus fala para João escrever, olha o que ele diz. Diz para a igreja de Sardes: conheço as tuas obras. Diz para a igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras. Diz para a igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras. Para a igreja de Tiatira: conheço as tuas obras. Por quê? Porque Jesus, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que nos vê, nos conhece, sabe aquilo que fazemos. Por isso não precisa se preocupar, não precisa se angustiar, porque talvez Deus não falou, Deus não está falando. Talvez você entre a culto e sai culto dizendo: Senhor, usa um profeta, Senhor, usa alguém para falar, para me orientar. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele é o Deus que vê, ainda que Ele não fale, Ele está vendo, está te olhando, está contemplando, e no momento certo, aleluia, Ele vai falar. Ele vai falar. Quantos podem ser gratos pelo Jesus que vê? Aquele momento de angústia Ele está vendo, aquele momento de ansiedade, aquele momento de crise, Jesus está contemplando. E se você pudesse contemplar e observar que Ele envia o Espírito Consolador para acalmar o nosso coração. Jesus é aquele que nos vê. Jesus nos vê. Ele nos vê. Versículo 3 diz a palavra do Senhor. Jesus observa no versículo 2 barquinhos e os pescadores lavando as redes. No versículo 3 diz: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Dentro desse terceiro versículo aqui, nós temos 2 observações que precisam ficar claras. Número 1, que Jesus entra no barco e pede, porque Jesus nunca vai requerer de nós nada que nós não consigamos fazer. Jesus entra e pede para o discípulo, para Simão, que ele se afastasse um pouco da terra, porque Jesus nunca vai pedir de nós aquilo que nós não consigamos fazer. Por isso, se Ele tem pedido, se Ele tem insistido, se o Espírito Santo tem colocado em seu coração, acredite, se Ele colocou, é porque Ele acredita e sabe que você é capaz de fazer. Se você não fosse capaz, Ele não te pediria, porque Deus não pede para nós coisa que Ele sabe que nós podemos fazer. Número 2, quando Jesus pede para Simão que algo que ele poderia fazer, olha o que era para ele fazer: que ele se afastasse um pouco da terra. Olha o detalhe: entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Percebeu? Jesus só se assenta
depois que ele obedece e se afasta um pouco da terra. Por que Jesus se assentou? Na cultura judaica, toda vez que você iria falar, toda vez que o mestre fosse ensinar alguma coisa de extrema importância, ele não falava em pé, porque falar em pé dá um sentido de que você vai falar correndo, você vai falar com pressa. Então, quando um mestre iria falar alguma coisa séria, alguma coisa que iria trazer algum aprendizado, ele não falava em pé, ele se assentava. E quem se assenta é porque quer passar um pouco mais de tempo. Está entendendo? Quando você chegou, você logo procurou uma cadeira para você se assentar. Por quê? Porque você sabia que ficaria no mínimo 2 horas cultuando ao nome do Senhor. Quem se assenta quer passar um pouco mais de tempo. Quando Jesus percebe que ele fez aquilo que ele conseguia e se afastou um pouco da terra, Jesus diz: agora eu me assento, agora eu posso me assentar, agora eu posso ficar um pouquinho mais, agora eu posso ensinar, agora eu posso explicar para eles o que eu quero. Pastor, eu não entendi, então lá vai. Sabe por que muitas pessoas não conseguem ter a presença de Jesus assentado, ensinando? Justamente por causa disso. Porque não querem se afastar ou se desligar um pouquinho da terra. Mas eu louvo a Deus que quando foi dando 8 horas da manhã, seu celular despertou. Aí alguém diz: vai fazer o que lá na igreja em pleno domingo? Já passou a virada de ano lá, agora está indo domingo de novo. Aí você diz: é porque eu preciso me afastar um pouquinho da terra. Porque quando eu chegar lá, o Espírito Santo do Senhor vai entrar no meu barco, vai ficar um pouquinho mais de tempo e vai me ensinar a caminhar na presença do Senhor. Quantos recebem o Cristo que decide passar mais tempo com você? Adore o nome de Jesus. Glória a Deus. Escute, Jesus, ele não te obriga. Jesus não me obriga. Mas quando ele vê que você quer, ele toma a decisão. Jesus não te obriga a fazer nada, mas ele não fica dividido em seu coração. Jesus quer exclusividade. Se Simão não se afasta da terra, ele não senta no barquinho. Ele pode até entrar, mas não permanece muito tempo. O porquê que muitas pessoas vêm, aceitam a Jesus, voltam para casa e nada muda? Justamente por causa disso, que vem, Jesus entra, mas ele não se afasta da terra para Jesus permanecer. Ele vem, levanta as mãos, aceita Jesus. Jesus entra, aí está dizendo: se afasta um pouquinho da terra para eu poder se assentar e começar a explicar para você. Aí ele diz: não, isso eu não quero. Se afastar deste vídeo, deste filme, das minhas atividades é demais para mim. Mas Jesus nos traz aqui na presença dele para nos mostrar que tudo aquilo que ele pede é porque nós conseguimos fazer. E quando decidimos se afastar da terra, ele prepara o melhor para nós, se assentando e nos ensinando a caminhar com ele. Eu tenho certeza que talvez você já viu alguém assim. Talvez você já ouviu ou conhece alguma pessoa que no ambiente de culto ele fica todo emotivo, ele aceita Jesus, ele faz promessas para Cristo, só que quando vai para casa as coisas parecem que não mudam, e aí você fica se questionando por quê. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Como o evangelista André falou, nada muda. Justamente por causa disso, porque entra ano e sai ano, você fica apegado muito na terra. E Jesus está em pé do lado dizendo: se afastar um pouquinho,
eu me assento e começo a ensinar. Enquanto se apega na terra, eu até permaneço, mas fico de pé. É com as suas forças, faça do teu jeito. Mas se você decidir ouvir a minha voz e se afastar um pouquinho, aí eu vou me assentar. Vou passar mais tempo com você, e não será mais do seu jeito, mas será do jeito que eu determinar que seja. Oh, Espírito Santo do Senhor. Versículo 4 nos diz o seguinte, e vai revelar o porquê que muitas pessoas não querem que Jesus se assentam. O porquê que muitas pessoas não querem que Jesus passe um pouco mais de tempo. Olha o que diz. E quando acabou de falar. E quando acabou de falar. Está entendendo? O tempo da permanência de Jesus e do ensino de Cristo assentado em nosso barquinho, não somos nós que determinamos. É Ele que determina o tempo que Ele vai ficar ensinando. A palavra do Senhor nos mostra que Pedro não saiu. Senhor, está na hora, Senhor, está na hora. Interrompa o seu ensino. Não. Diz a palavra do Senhor que quando Jesus se assenta, Ele fala tudo, ensina tudo, fala tudo aquilo que Ele queria falar. E quando Ele acaba de ensinar, aí Ele diz para Simão. Sabe por que muitas pessoas não conseguem ter Jesus pertinho, assentado? Porque não conseguem entender que há um tempo de preparo, há um tempo de ensino, há um tempo onde Jesus vai nos ensinar. Por isso pode estar doendo, você pode estar gemendo, pode estar talvez angustiante, mas se Jesus não acabou de falar ainda, permaneça sentado, fiel, ouvindo os ensinamentos dele, porque ele ainda está ensinando, ele ainda está agindo, ele ainda está mostrando para você como deve ser feito. Há um tempo, e Jesus não nos fala, vou se assentar por um período de tempo somente, vou se assentar por uma hora. O tempo de ensino quem determina é Ele. O tempo de ensino quem determina é o Senhor. Amém? E olha o que diz. Disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Porque com Jesus é assim. Ele nos observa, Ele olha para nós, vê se estamos completamente dispostos a abrir o coração para que Ele entre. Ele nos ensina, e aí depois Ele diz: agora que você já foi ensinado, já foi instruído, é o tempo de você colher. Está entendendo? Jesus, quando Ele nos traz para a sua presença, nós ficamos aprendendo, ouvindo a sua voz, a sua palavra, mas pode acreditar que vai chegar o momento que Ele vai dizer: agora terminou o tempo do ensino, agora terminou o tempo do aprendizado, agora vai tu para o mar alto, vai colher, vai pescar, porque eu tenho preparado para você uma grande bonança. Pelo amor de Deus, sabe que as pessoas não entendem que depois da angústia, que depois da crise, que depois dos momentos que passamos de aprendizado com Cristo, Jesus nos prepara, como diz o salmista: prepararia o Senhor uma mesa no deserto. Aleluia! Jesus é aquele que no meio do deserto Ele prepara uma mesa para que nós possamos colher aquilo que Ele determinou para nós. Ele diz: vá-te ao mar alto, no versículo 4, e lançai as vossas redes para pescar. Olha o detalhe, no versículo 5. E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Olha um detalhe. Pedro trabalhou, sim ou não? Trabalhou. Quando ele trabalhava, diz a palavra do Senhor que era de noite. Melhor hora para pescar, pescaria noturna.
onde você vai e consegue ter mais quantidade de peixe. Só que pela força de Pedro, ele não conseguiu pescar. Os seus companheiros não conseguiram colher, não conseguiram pescar. E todo o trabalho à noite ficou sem recompensa. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que todas as vezes, aquilo que nós fizermos com as nossas forças, ainda que consigamos colher, não vai haver notoriedade nem glória para o nome de Jesus. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, ouvindo o seu ensinamento, ao que Jesus diz: agora vocês vão, e diz a palavra do Senhor que havia uma multidão ali ouvindo. O que Jesus mostra para nós nessa palavra é que Ele está, agora que vocês entenderam que eu sou aquele que dou para você, o nome do Senhor vai ser glorificado, porque todos os olhos vão contemplar aquilo que eu vou fazer na sua vida. Aleluia, aleluia. No versículo 6, olha o que diz: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes a rede. O porquê que da primeira pescaria eles não apanharam nada, e a segunda eles apanharam? Simplesmente por causa disso, porque na primeira eles fizeram com as suas forças, e na segunda eles fizeram segundo a palavra de Cristo sobre a vida dele. Sabe por que muitos ministérios fracassam? Muitas famílias fracassam, muitas coisas dão erradas em nossas vidas. Por quê, pastor? Porque trabalhamos, mas com as nossas forças. Mas eu louvo a Deus que nesta manhã eu prego para pessoas aqui que entendem que todo trabalho com a sua força, com glória para você, ele cai por terra. Mas quando você faz debaixo da palavra de Cristo, o nome do Senhor é glorificado. Pessoas contemplam e dizem: verdadeiramente Deus é sobre a vida daquela pessoa. Versículo 7. E aqui, neste versículo aqui, eu quero concluir. Olha o que diz: e fizeram sinal aos companheiros. Está entendendo? E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco. E essa palavra eu quero liberar sobre a sua vida nesta manhã. Quem tem mão para receber? A bênção que Deus vai fazer e vai realizar sobre a sua vida, a bênção que Deus deposita sobre a nossa vida, não vai atingir somente a nós, mas vai atingir todos aqueles que estiverem no seu campo de visão, a tal ponto de você fazer sinal e dizer para eles: venham contemplar o que Deus está fazendo na minha vida. 2020 é o ano de colheita, e eu quero profetizar sobre a tua vida justamente isso: que toda bênção individual, somente para você, ela não é bênção, ela é prejuízo, porque o barco deles poderiam afundar. Mas quando você entender que a bênção do Senhor vai alcançar aquele que está do seu lado, o seu marido, a sua família, o seu irmão, a sua igreja, o seu trabalho, Deus vai fazer que você colha, porque é o nome dele que vai ser glorificado. Quantos desejam colher em 2020? Abra a tua boca para adorar o nome de Jesus. Você consegue contemplar você colhendo? Você consegue contemplar você buscando o teu filho que talvez não serve a Deus e dizendo: a bênção nos alcançou? Você consegue contemplar você trazendo o seu marido para a presença de Deus e ele diz: eu não quero nem saber desse Deus, aonde está esse Deus que eu não vejo ele? Aí em 2020 você pegando na mão dele:
vindo para a casa do Senhor e dizendo: olha aqui, esse aqui é o sinal que eu sinto da presença de Deus, porque neste ano eu estou colhendo, a minha família está sendo alcançada. Mas para colher, apenas entenda que é sobre a palavra de Jesus, é pela palavra de Jesus que você vai conseguir. Há uma presença de Deus aqui. Há uma presença de Deus aqui. Há uma presença de Deus aqui. Nesse ano de 2020 eu não quero colher somente para a minha casa. Nesse ano de 2020 eu não quero somente eu receber dons espirituais. Nesse ano de 2020 eu não quero somente eu pregar, eu preparar sermão. No ano de 2020 eu quero que aquilo que Deus me dê abranja o ministério, abranja a igreja, abranja os músicos, e vai saindo para fora, vai abrangindo Vila Nova Leroy, vai abrangindo Paris, e nós seremos uma igreja relevante, e as pessoas olharão e terão que confessar e dizer: verdadeiramente existe um Deus que é sobre a vida daquela igreja, e eu vou até lá porque eu quero ser alcançado por este Deus também. Deus te convida a entender isso. Você não está aqui apenas para ganhar dinheiro, nós estamos aqui porque há um propósito da parte de Deus, e este propósito é que a bênção que está sobre nós transmita, seja transmitida para todos que estão ao nosso redor. Todos aqueles que estão ao nosso redor. Pastor, mas eu já ouço essa promessa há tanto tempo. Pastor, mas eu já ouço isso há tanto tempo. É porque Jesus só estava sentado no barquinho te ensinando, e o tempo de ensinar é Ele que faz. Mas agora Ele levanta e diz: vai para o mar alto, vai colher aquilo que eu preparei para você. Se suportou o tempo, aleluia, do aprendizado. Olha só, eles pescaram ou tentaram pescar a noite toda, e quando Jesus falava, se você for analisar, todo o sermão de Jesus não durava menos de 3 horas. Quando ele começava a ensinar, quando ele começava a falar, depois de uma noite angustiosa de trabalho sem pegar nada, de frustração, você tem que chegar na praia e ainda ouvir Jesus falar, se assentando e ensinando sem ter tempo para parar. Você suportou isso, não suportou? Jesus te ensinando, não estava ensinando? Aí agora Ele diz: agora eu quero que você colha. Agora vai colher, vai buscar, receba. E aqui eu concluo te convidando para ficar sobre os seus pés, por gentileza. E no versículo 11, pode ficar sobre os seus pés, diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Está entendendo? Por quê, pastor? Porque muitas vezes as bênçãos de Deus sobre a nossa vida desvirtua a nossa visão de quem é Cristo. Muitas vezes aquilo que Cristo está nos dando nos faz perdermos o olhar de quem verdadeiramente Cristo é. Pelo amor de Deus, entenda isso. Jesus está te dando, receba o que Ele está te dando. Mas quando Ele falar para você: larga tudo um pouquinho e me segue, para tudo que você estiver fazendo e siga Ele. Entenda que para a sua vida, para a minha vida, vale mais quem Jesus é do que aquilo que Jesus faz. Vale mais a presença de Jesus do que a colheita dos feitos. Vale mais estar pertinho dEle do que estar diante de uma multidão. Ainda que você não tenha ninguém, mas se você tiver somente Cristo, já é suficiente. Olha o que diz a palavra do Senhor Zaqueu. Diz a palavra do Senhor em Lucas 19, que Zaqueu procurava ver ou conhecer Jesus. Aí ele sobe numa figueira, sabendo que Jesus ia passar por ali. Aí quando Jesus vai passando por ali, Zaqueu na figueira, Jesus olha e diz: Zaqueu, desce, que hoje me convém repousar em sua casa.
Jesus vai para a casa de Zaqueu. Quando Jesus chega dentro da casa de Zaqueu, Jesus não leu um versículo da Paraxá. Jesus não falou uma palavra dentro da casa de Zaqueu. Mas quando Zaqueu viu que Jesus entrou dentro da casa, Zaqueu diz: mestre, se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E tudo aquilo que eu tenho, eu vou vender tudo e vou dar metade para os pobres. Pastor, eu não entendi. Jesus não falou nada, mas a presença de Jesus dentro da casa de Zaqueu foi suficiente para constranger ele no amor. Por isso Deus te trouxe aqui para te dizer: ainda que você esteja colhendo, ainda que você esteja recebendo da parte de Deus tudo que Ele tem te prometido, não troque isso por causa da presença. Fique com a presença, deseje a presença de Jesus. Vale mais a presença de Jesus, vale mais. Eu vi uma mão levantada ali, eu vejo outra aqui. Mãos levantadas é sinal de dependência de Deus. Eu vejo aqui na frente também. É alguém que está dizendo: eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho trabalho, eu tenho dinheiro. Que não é pecado ter dinheiro, não. Eu tenho me visto bem, me visto. Mas se Jesus falar: larga tudo e vem, eu paro tudo que estou fazendo e vou adorá-lo, vou bendizê-lo, vou engrandecer o nome. Você pode adorar. Você pode adorar. Oh, Espírito de Deus, há uma presença de Deus aqui. 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 Presença que constrange. A presença que consola. A presença que põe de pé. A presença que edifica. Há uma presença